mais uma vez, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos tratando da Constituição Federal de 1988, como você já sabe. Chegamos ao artigo 7º, inciso 5, e vamos falar até o inciso 8º, ou seja, vamos tratar do inciso 5, 6, 7 e 8 do artigo 7º. Nós vamos falar sobre o piso, sobre a irredutibilidade salarial. Vamos dar uma pincelada também sobre o 13º, trazendo, é claro, as dicas mais importantes para a sua prova, para o seu concurso. Apenas atentando que nós não temos a intenção no vídeo, eu sempre falo isso, pode ser até que eu fique um pouco repetitivo, pode ser que tenha alguém chegando no canal neste momento, então é importante sempre destacar, tá? No artigo 7º, nós temos ali elencados os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E seguimos aqui com uma série de direitos, tratando ponto a ponto. No parágrafo 1º, nós vamos ter a lista dos direitos que vão pertencer à classe dos domésticos, tá? Então, o que é importante em base do artigo 7º? A gente aprender a literalidade de cada um desses incisos. Parece uma tarefa árdua, mas não é. Na verdade, no direito do trabalho, nós temos a familiaridade. E isso ajuda muitas das vezes. Em outras vezes também atrapalha. Então, é importante você não responder as perguntas de prova sobre os direitos sociais com base no que você conhece. É importante você se atentar à leitura de cada um dos incisos da Constituição. E eu estou aqui para te passar as dicas mais importantes, tá? Bom, no inciso 5º, nós temos piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Primeiramente, o que é piso salarial? Piso salarial é a remuneração mínima, em termos básicos, a gente fala assim, é claro, para uma classe de trabalhadores. A Constituição aqui está garantindo salários diferentes para trabalhos de complexidade diferente. Simples assim. É lógico que alguém, para exercer determinado trabalho, que precisa de determinado curso, determinada formação, determinada experiência, acabe recebendo salários diferenciados. Então, a Constituição diz que pode haver piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Isso com base na valorização do trabalho. Não poderia ser de outra forma, não é verdade? O que você tem que se atentar em relação ao inciso 5º? Que aos domésticos não está assegurado, a categoria dos domésticos não está assegurado esse direito do inciso 5º. Você vai ver o inciso 1, 2, 3, 4. O inciso 5º não está previsto a categoria dos domésticos. É o que é mais cobrado em relação ao inciso 5. Eu sei, nós vamos falar mais à frente sobre o parágrafo único, vou passar mnemônico, vou passar uma série de dicas sobre a categoria dos domésticos. É muito cobrado em prova, é verdade, mas em relação aqui ao inciso 5, você tem que se atentar a isso, principalmente em provas como as que a banca CESP costuma aplicar. E quem regula a parte do piso salarial? A convenção ou acordo coletivo de cada categoria vai trazer ali a regulamentação em relação ao piso salarial. Lembrando também que os estados, como nós falamos na aula passada, pode regulamentar a questão do piso salarial da iniciativa privada. O STF já decidiu nesse sentido e nós vemos na prática que em alguns estados há piso salarial para determinadas categorias. E nós até falamos na aula passada, eu vou deixar aqui o link na descrição, que alguns governantes costumam chamar de salário mínimo estadual. E isso não é verdade. É aí onde você pode escorregar na hora da prova. No que você ouve na mídia, no que você lê nos jornais, no que você escuta falar pelas pessoas, pela comunidade. Muitas das vezes não é a realidade aqui no texto constitucional. E o examinador sabe disso. Aplica a prova, é claro, com base nessas situações. Bom, seguindo então, inciso 6º, irredutibilidade do salário, ou seja, como regra, o salário não pode ser reduzido. É o princípio da intangibilidade salarial, é um princípio constitucional do trabalhador, garantindo que o salário não seja reduzido, garantindo ao trabalhador que ele não seja alvo de arbitrariedades
do seu empregador. Afinal de contas, imagine, cada crise que houvesse, cada redução de demanda, cada problema que uma empresa tivesse, toda essa responsabilidade fosse transferida ao empregado, ao trabalhador, diminuindo ali o seu salário. A Constituição, então, vai trazer essa proteção. O que você deve atentar na leitura do inciso 6º? Principalmente em casos de algumas perguntas, por exemplo, que a regra geral é que ele não pode ser reduzido, mas existe exceção. A exceção é salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. É o que acontece geralmente nas montadoras de veículo, não é verdade? Nós vemos até no jornal, quando há uma redução drástica da demanda e aquelas montadoras trabalham ali com uma certa rotina de trabalho, uma rotina de produção, e quando então há uma grande paralisação nas vendas, as fábricas acabam fechando, paralisando por um tempo, e muitas das vezes há uma negociação, um acordo coletivo. Geralmente é utilizado esse mecanismo para situações como essas, tá? Então, o que você deve guardar? Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Convenção ou acordo coletivo. Pegadinha de prova. Salvo disposto em contrato de trabalho. Veja, a literalidade do inciso 6º é importante para resolver a questão da sua prova. No inciso 7º, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Um exemplo clássico aqui do inciso 7º é o vendedor de loja. O vendedor de loja, ele ganha ali um percentual em cima de suas vendas. É lógico, na época de final de ano, ele acaba vendendo bastante e ganhando uma remuneração interessante. Quando chega em janeiro, e algumas lojas também em fevereiro, tem aquela queda drástica nas vendas, não é verdade? O que a Constituição, então, vai garantir para esses trabalhadores? Que ele nunca receba remuneração inferior ao mínimo, ou seja, é garantido para ele uma remuneração de um salário mínimo para quando a sua remuneração variar para baixo, ela não ser inferior a esse direito constitucional que nós falamos na aula passada. Eu recomendo que você assista ao vídeo. O que você deve gravar para a sua prova em relação ao inciso 7º? A literalidade do inciso. Basicamente isso, tá? Você deve gravar que a garantia de um salário nunca inferior ao mínimo é para os que percebem remuneração variável. Quais são os questionamentos mais comuns? É muito comum confundir essa remuneração nunca inferior ao mínimo para quem recebe salário hora. Você deve se atentar. Se o salário é hora, nada mais é do que o salário mensal dividido pelo número de horas de trabalho. Então, se determinada pessoa trabalha 8 horas nas segundas-feiras e recebe ali o salário hora, quer seja o salário mínimo, quer seja o piso salarial da categoria, como nós vimos no inciso 5, ela está recebendo o salário corretamente, proporcional às horas de trabalho. Então, cuidado com o inciso 7º, preste bastante atenção na pergunta que lhe será feita. Como eu tenho dito, vou disponibilizar aqui no canal questões de provas com resoluções, as principais pegadinhas, mas vamos fazer em vídeos à parte, para que você tenha acesso de forma sistemática a cada etapa de um grande curso que pretendemos disponibilizar aqui no canal. Um grande curso gratuito para acesso a qualquer pessoa em qualquer lugar do nosso país ou até mesmo fora dele, através da internet, através aqui do YouTube. Então, preste bastante atenção ao inciso 7º, as dicas que eu dei, muito importante para a sua prova. No inciso 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 13º salário. Para algumas pessoas é conhecido como gratificação natalina. E de onde vêm esses nomes, não é verdade? Ora, gratificação natalina tem origem no costume que os empregadores passaram a fazer para os seus funcionários. No final de ano, dava um salário a mais para os seus trabalhadores. E isso tornou-se um costume até que as legislações passaram a regular essa gratificação. Até porque, em determinadas situações, o empregador, quando não tinha ali uma boa venda, ou de forma arbitrária realmente, não dava essa gratificação
ao seu trabalhador. Dava no ano seguinte, no terceiro ano já não dava e por aí vai. Acabou que a legislação trabalhista, e afinal de contas a legislação trabalhista ela provém dos costumes, tá? Ela trouxe a regulamentação sobre o 13º salário, que é pago geralmente em dezembro. Nós não vamos entrar aqui na seara do 13º do direito do trabalho, mas você sabe, por costume, é pago geralmente em dezembro. A legislação mais atual permite até que seja paga de outras formas durante o ano. E o que você deve se atentar aqui em matéria de concurso, em matéria de direito constitucional, tá? Quais são as pegadinhas de prova? Você deve se atentar que o 13º salário é com base na remuneração integral. Tem base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Pegadinha de prova é colocar que o 13º tem base no salário mínimo, tem base na última remuneração, ou que o aposentado não tem direito a 13º salário. Enfim, diversas pegadinhas de concurso trazem aí a distorção do texto do inciso 8º. Basicamente, para você que vai fazer uma prova de direito constitucional, gravando a literalidade desses incisos, lembrando que o inciso 5 não se aplica aos domésticos, por força do parágrafo único do artigo 7º, você tem grande chance de resolver as mais variadas questões de provas, tá? Para quem vai fazer concurso que cobre o direito do trabalho, é interessante adentrar um pouco mais em cada um desses temas. Próxima aula vamos falar do inciso 9º até o inciso 12º, adicional noturno, retenção dolosa, participação nos lucros e resultados. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.